Fala galera, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal e no vídeo de hoje nós vamos para uma competição culinária em The Cook-Off. Isso aí, esse jogo tem nome gringo, mas o jogo é bastante brasileiro, tá? Porque o designer é brasileiro, a editora que publicou é brasileira aqui no Brasil, ilustrador brasileiro, então vamos aqui para essa avaliação desse jogo tupiniquim para vocês, tá bom? Esse vídeo de duas partes. Vídeo de regras e depois as minhas considerações sobre o jogo no final. Como de costume, nos comentários aí na descrição do vídeo, na descrição do vídeo vai estar os minutinhos. Se você quiser só assistir as regras, pula para os minutos das regras. Se você quiser assistir as minhas considerações somente, né, o meu review sobre o jogo, pula lá para o final do vídeo, vai estar o minutinho certinho. Ou assiste o vídeo inteiro, né, que assim ajuda a gente, né, dá engajamento aqui pro canal. Então ajuda, quebra essa e assiste o vídeo inteiro aí, por favor. Bom, The Cook-Off, um jogo que joga de 3 a 7, eu já ia falar 2. Um jogo que joga de 3 a 7 jogadores, porém ele tem uma expansão que acrescenta mais 2 jogadores, vai jogar até 9. E eu joguei com 9 jogadores, eu vou contar pra vocês como é que foi essa experiência. Jogo de 30 minutinhos, e aqui na caixa diz que a partir de 14 anos de idade. Balela, dá pra jogar com crianças menores com toda certeza e os pequenos vão adorar, tá bom? Fiquem aí então com o vídeo de regras e na sequência eu volto com as minhas considerações pra vocês, tá bom? E antes de ir pras regras, só queria pedir pra vocês, deixa seu like, seu joinha, não custa nada. Se você gostar do que você tá assistindo aqui, se tá sendo útil pra você de alguma forma, deixa seu like, ajuda muito a gente, não é balela, ajuda muito o canal para o YouTube mostrar pra mais pessoas e a gente crescer. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, seja muito bem-vindo, a gente tá sempre fazendo vídeo aqui pra vocês, seja gameplay, review, regras, enfim, então tentando sempre buscar conteúdo diferenciado. Né, com as nossas opiniões, com a nossa experiência aqui sobre o jogo para você ter uma experiência diferente, né, do que a padrão que você costuma ver por aí. E, bom, é isso. Se quiser deixar um comentário também, eu sempre respondo todos vocês, vou adorar responder o que vocês comentarem. Se você gostou do Cook-Off ou não, se pretende comprar, se pretende jogar, é bem interessante você colocar aí. Então, bora pro vídeo. Bom, galera, aqui estão todos os componentes do jogo Cook-Off, que eu vou ensinar aqui para vocês como é que joga. Vamos aqui à preparação do jogo, tá? Primeira coisa, você vai posicionar esse tabuleiro aqui no centro da mesa. Nele você vai marcar a pontuação, então esses números aqui de cinza mais escuros são a pontuação. E aqui são a quantidade de rodadas, o jogo ele se passa ao longo de 10 rodadas. Esse marcadorzinho aqui amarelo, que é um timer, né, de um ovinho, você vai colocar aqui simbolizando que é a primeira rodada. Cada jogador vai escolher um personagem e vai pegar a bancada referente àquele personagem, deixando ela virada assim pra cima. E o marcadorzinho daquele personagem, ó, aqui, você deixa aqui ao lado do tabuleiro de pontuação, porque isso daqui que vai andando na trilha marcando os pontos. Esses ingredientes aqui são ingredientes, enfim, todos os outros marcadores eles vão ficar aqui numa pool para todos os outros jogadores terem acesso. E cada jogador já pode começar com 2 vegetais, que são os marcadores verdes, e uma carne do lado cru, tá? A carne tem... Opa, derrubei aqui. A carne ela tem 2 lados. Um lado que simboliza que ela tá crua e o outro lado que simboliza que ela está cozida, tá? Então os jogadores eles começam com ela crua. Deixa desse lado aqui que é para simbolizar que ela tá ainda só na sua bancada para ser preparada, ok? Quando ela passa para esse outro lado significa que ela está aqui na parte de apresentação. Então sempre aqui desse lado esquerdo. E ainda para cada jogador você vai entregar um baralho aqui com essas 7 cartas. Uma carta de pegar, uma carta de dobrar, 2 cartas de sabotar, uma carta de cozinhar e 2 cartas de preparar. O baralho ele é igual para todo mundo. Eu deixei aqui também em destaque o manualzinho que eu achei bem legal, bem curioso, que vem como menu de regras. E ele parece um menuzinho mesmo, tá? Achei bem legal, por isso que eu deixei aqui para mostrar para vocês. Bom, isso é tudo, esse é todo o setup do jogo, é toda a preparação que você precisa, já está pronto para começar a jogar. Bom, esse jogo você tem que saber que ele é um jogo que tem bastante furada de olho, e ele é um jogo que você vai programar suas ações, né? Então você programa e daí você executa elas, e os jogadores jogam meio que simultaneamente, tá? Vamos explicar um pouquinho melhor como é que isso funciona. Basicamente, todo baralho vai estar na sua mão, você vai selecionar 3 cartas dela, vai escolher qual que você quer e vai programar elas aqui
virada para baixo nesse tabuleiro, tá? Eu não estou escolhendo, eu só estou colocando virada para baixo para exemplificar. Então todos os jogadores vão fazer essa escolha simultaneamente. Assim que todos os jogadores escolherem as suas cartas, disserem que estão prontos, todos eles revelam ao mesmo tempo a sua primeira carta. O que vai acontecer quando revelar as cartas? Primeiramente, se alguém jogou um sabotar, o sabotar é sempre a primeira coisa a ser resolvida no turno. Então, o jogador que jogou o sabotar vai poder sabotar quem ele quiser. Então, os demais jogadores vão poder fazer suas ações simultaneamente. Se ninguém jogou o sabotar, então você pode ir direto para a fase em que todos jogam simultaneamente. Ok? Todos os jogadores resolveram sua primeira carta? Ok. Aqui a gente vai ter uma escolha. Tá vendo que tem um símbolozinho aqui de troca? Os jogadores podem optar, antes de revelar a sua segunda carta, então antes de todo mundo revelar a segunda carta, eles podem optar por inverter a ordem, ok? E então, todo mundo revela a segunda carta e realiza as ações daquela segunda carta. Da mesma forma, se aqui tivesse um sabotar, primeiro se resolve o sabotar de todo mundo que tem sabotar, depois a gente resolve simultaneamente as ações. E a gente vai para a terceira carta programada, da mesma forma com que a gente já jogou as outras 3. Então você vai ter sempre 3 ações em 10 rodadas. Então, ao longo da partida aí, mais ou menos você vai ter 30 jogadas. Por que mais ou menos? Porque você pode ser sabotado, pode acabar perdendo alguma ação, você pode acabar tendo que limpar a sua bancada, que eu vou explicar essa ação mais pra frente. Então, não necessariamente você vai ter 30 ações, mas se tudo correr bem, você vai ter 30 ações aí ao longo do jogo. Tá bom? Eu vou explicar aqui em detalhes cada uma das ações que você pode programar aqui. Vamos começar pela ação de pegar. Pegar é pegar ingredientes, ok? Então se você tiver usado a ação de pegar ingredientes, você vai poder vir aqui e pegar 2 ingredientes. Você pode pegar da forma como que você quiser. Você pode pegar ou uma carne e um vegetal, você pode pegar 2 vegetais, 2 carnes, como você quiser. Ao pegar os ingredientes, eles vêm aqui para sua área de preparo, tá? Eles não vêm direto aqui para a panela ou para o grill. A ação de dobrar. Na ação de dobrar, você até pode colocar ela aqui por último, mas se você tiver colocado aqui por último, ela não vai ter efeito. Por quê? A ação de dobrar, ela vai fazer com que você possa fazer 2 vezes a carta que tiver aqui na sequência dela. Então, se você na primeira ação tiver feito dobrar, você não vai fazer nada na primeira ação. Porém, quando você revelar a sua segunda carta e pegar, ao invés de pegar 2 ingredientes, você vai poder pegar 4 e assim por diante. Qualquer ação que tiver aqui do lado, tá vendo? Tem até uma setinha indicando, qualquer ação que tiver aqui do lado direito dela, você está dobrando aquela ação. Bom, então dobrar é muito simples. Preparar. A ação de preparar é quando você prepara o ingrediente para que ele seja cozido, tá? Então, no caso da carne, você vai pegar ela aqui do lado cru e vai colocar ela na grelha. No caso do vegetal, você vai poder colocar um vegetal em uma das 3 panelas, ok? A grelha, que é muito importante, só cabe uma carne por vez. Vegetais, você tem 3 panelas, então você pode preparar até 3 vegetais de uma vez, tá? Então, mas cada carta de preparar só te permite trazer daqui da sua área de preparo para cá um ingrediente, a menos que você tenha dobrado. Se você usar o dobrar aqui antes, você vai poder colocar de repente uma carne e um vegetal aqui. Ou 2 vegetais, né? Então tudo que eu falar aqui está se aplicando a qualquer uma dessas 2 coisas. E você tem 2 cartas de preparar no seu baralho. Então você pode preparar 2 vezes na sequência, né? Ou você pode dobrar, né? Você pode preparar até 3 vezes no mesmo turno, né? Porque você pode dobrar o primeiro preparar e preparar novamente, né? Então você tem essa possibilidade aqui. Por fim, o cozinhar, por fim não, né? Porque ainda tem o sabotar que eu vou explicar depois. Mas dentre as ações sem ser com o dedo do olho, né? A gente tem o cozinhar. O cozinhar nada mais é do que você efetivamente colocar fogo, né? Cozinhar os ingredientes que você preparou. Cada carta de cozinhar te permite cozinhar uma vez um ingrediente, tá? Então, no caso, se eu usar cozinhar, eu tenho algumas opções aqui, né? Ou eu cozinho um vegetal. Cozinhando vegetal, ele é um item simples para ser cozinhado, né? Cozido. Então, você já traz ele aqui direto para sua área de apresentação. Porém, a carne, ela tem uma especificidade diferente, porque a carne ela precisa ser cozida 2 vezes. Então, o primeiro cozinhar dela, você vai virar ela aqui para o lado marronzinho, que é o lado dizendo que ela está parcialmente cozida. No segundo cozinhar dela, daí você traz ela aqui para sua área de apresentação. Então, a carne ela tem essa especificidade.
Porém, tome cuidado, porque ela precisa ser cozida. A partir do momento que você colocar o primeiro cozinhar e virar ela aqui pro lado marrom, ela precisa ser cozida em até 2 rodadas, né? Ou seja, nessa daqui e mais uma. Senão, ela estraga, você deixou ela passar do ponto, e daí você perde aquela carne, tá? Então, tome cuidado. Como é que você cozinha a carne? Em 2 turnos, você vai ter que colocar cozinhar 2 vezes? Não, você pode já simplesmente botar um dobrar, né? E já cozinhar aquela carne já 2 vezes no mesmo turno, né? Então você já garante que ela vem pra cá já 2 vezes. É bem interessante aqui você usar essa carta de dobrar em algum momento estratégico. Esse jogo depende muito aí da leitura de mesa. E daí o que é interessante? Porque cada carne ela é mais difícil, no entanto cada carne te dá 6 pontos de vitória no final do jogo. E os vegetais, eles são mais facinhos, mas eles te dão apenas 2 pontos de vitória. Então você tem que saber aí bem dosar o que você vai querer cozinhar, né? Porque a carne ela é mais difícil, né? Demanda mais tempo, você se torna mais alvo de sabotagem, mas ao mesmo tempo ela te dá bem mais pontos de vitória do que os vegetais. Bom, e por fim a gente tem 2 cartas de sabotar que elas são bem interessantes. E o que você pode fazer quando você sabotar, tá? Primeiro que quando você está colocando sabotar, você só pode sabotar jogadores que não estiverem na bancada deles. Ou seja, jogadores que tiverem saído da bancada deles para pegar ingredientes, ou que estão dobrando, né, estão se concentrando para dobrar a próxima ação, ou que também saíram para sabotar outros oponentes, né? Então, ou seja, você só pode sabotar quem não tiver na própria bancada, quem tiver com cartas vermelhas, tá? Cartas vermelhas aonde? Na rodada em que você estiver sabotando. Então, se você estiver sabotando aqui na primeira rodada, você só vai poder quem aqui na primeira rodada estiver com cartas vermelhas. Porque as outras ações, a preparar e a cozinhar, são cartas verdes, você está na sua bancada. Então, você não está ali prestando atenção nas suas coisas, não vai dar para vir ninguém ali e, de repente, colocar uma mosca na sua comida. Então, não faz sentido. Você está ali olhando para a pessoa não colocar nada, né? Então, tem essa questãozinha aí de quando sabotar, tentar ler a mesa para não deixar ser sabotado, ok? E no sabotar você tem 2 opções de ações, 2 coisas que você pode fazer. Ou você pode tirar um ingrediente da pessoa, e essa eu vou dizer que é a maldade. Tirar o ingrediente é a parte mais maldosa, principalmente quando você tem carne, a pessoa tá ali tentando cozinhar a carne dela e você vai lá e tira o ingrediente. Ou você pode colocar algum desses ingredientes aqui que não são legais, tipo a mosca, o aroma de fezes, para bloquear o espaço da pessoa aqui. Então você pode colocar e daí ela não pode usar mais aquele espaço, né? Colocou a mosca aqui no grill dela, ela não vai poder utilizar aquele grill. Até quando ela não vai poder utilizar? Até ela limpar a bancada. E como é que você limpa a bancada? No início do seu turno, ao invés de posicionar cartas aqui, você vai dizer que você está limpando a sua bancada. Então você vira para o outro lado aqui esse cartão e você limpa a sua bancada. Quando você está limpando a sua bancada, obviamente você não vai fazer nenhuma das 3 ações e você também não pode ser alvo de nenhuma sabotagem. Você está ali na bancada, você está limpando ela, ok? Essa ação de limpar ela é muito importante, principalmente porque se todos os seus espaços estiverem ocupados, estiverem bloqueados, se você não tiver aonde cozinhar, obrigatoriamente você tem que limpar a sua bancada. Tá? Você não tem opção, você vai ter que na próxima ação limpar tudo. Ok? Bom, e a ação de sabotagem, o que ela é importante? Tá? O que vai fazer? Para não ter aquele joguinho de comadre, aquele joguinho amistoso em que ninguém ataca ninguém, o jogo te recompensa se você sabotar os seus coleguinhas, porque cada vez que você sabotar e for bem sucedido na sabotagem, você ganha 1 ponto de vitória. Tá? Então vale a pena, porque muitas vezes o jogo é definido pelas sabotagens, porque no final do jogo todo mundo acaba tendo mais ou menos ali a mesma quantidade de pontos pelas refeições, né, pela comida feita. A sabotagem é a que faz a diferença ali de quem avançou mais ao longo do jogo. Tá? E os pontos de sabotagem são os únicos que você avança ao longo do jogo. No final, só é que você avança pelas comidas que você cozinhou. Outro ponto importante sobre a sabotagem: se você dobrar, você pode dobrar a carta de sabotagem, sim. Se você dobrar a carta de sabotagem, você sabota 2 vezes o mesmo jogador. Você não pode sabotar 2 jogadores diferentes, tá? A menos que você use 2 cartas de sabotagem. Daí você pode sabotar 2 jogadores.
Como eu falei, a carta de sabotar ela é a primeira a ser resolvida. Você sabota primeiro o jogador, depois ele executa as ações dele. Então, muitas vezes, ele estava lá, tinha programado para fazer o peixinho dele aqui, né, para cozinhar o peixinho dele, mas você sabotou e tirou esse peixinho dele. E daí a carta dele, que estava aqui programada, era um cozinhar. E daí ele tá vazio, ele não tem mais o que cozinhar. Se deu mal, não vai ter como cozinhar, então ele perdeu a carta. Você não pode desistir de fazer uma ação, tá? Uma vez que você programou ela, você tem que fazer aquela ação, a menos que você não possa fazer aquela ação. Se você não puder, daí ok, aquela carta se torna inválida. Bom, e daí que eu tava falando, a ordem que os jogadores sabotam, tá? O último jogador na trilha de pontuação é sempre o primeiro a escolher, a poder sabotar, escolher o alvo dele de sabotagem. Tá? Então, e vai indo na ordem. Então, o último, penúltimo, antepenúltimo, se mais jogadores tiverem colocado sabotar, mais na ordem de trás para frente é que vai sabotar. Se tiverem empatados, então vamos supor que está aqui empatado, quem está embaixo considera-se que está em último, ele vai poder sabotar primeiro. Bom, jogamos as 10 rodadas, terminamos aqui a partida. O que a gente vai contar ponto? Primeiro, todos os pontos que a gente já foi ganhando ao longo da partida por sabotagem, né, que a gente já andou na trilha. Cada carninha feita, como eu falei, que tiver aqui preparadinha, vai valer 6 pontos para você. Cada vegetal aqui que você cozinhou também vai valer 2 pontos para você. Fora isso, se você tiver aqui no seu grill uma carne já com o primeiro cozimento, né, faltando só o segundo para vir para cá, ela vale 3 pontos. Então uma carne mal passada te dá pontos também, por aqui. Itens aqui na sua área de preparo não valem nada, ok? E tem um bônus adicional para o jogador que tiver feito mais vegetais, ele ganha um bônus de 3 pontos. Se tiver empate no jogador que tiver feito mais vegetais, o jogador que tiver mais vegetais e tiver feito menos carne, ele foi o jogador mais saudável, então ele é que ganha o bônus de 3 pontos. Se continuar um empate aí nessa sequência, os dois ganham, né, o bônus. E tem um detalhe adicional. Se você tiver itens de sabotagem nas suas panelas ou no seu grill, você perde 2 pontos por cada item de sabotagem que tiver ficado no final do jogo aqui na sua bancada, né? Você perde pontos por bancada suja. No fim, quem tem mais pontos é o vencedor da partida, e eu expliquei 100% das regras, se eu não me falha a memória. Se eu tiver errado alguma coisa, vai estar aí na descrição do vídeo, tá bom? Então fique aí com o meu review, meus comentários sobre o jogo. Bom, galera, espero que vocês tenham entendido aqui as regras do Cook Off com a minha explicação. Então vamos para minhas considerações sobre ele. Primeiro, falando sobre a arte. Eu achei que ele é muito bem ilustrado, acho que a arte combina muito com o jogo. Qualidade dos componentes é bem bacana, embora aquele tabuleirinho lá seja aquele tabuleirinho fino, não me desagradou. Eu acho que é bastante ok aquilo, não precisava ser o cartonado grosso, é um jogo bem simples, é um jogo para jogar com a galera. Eu acho que faz parte esse jogo aqui, fazer com cartonado grosso deixaria a produção dele muito mais cara, e não é a proposta do jogo. A proposta é que esse jogo seja um jogo barato para introduzir novas pessoas para o hobby, para você apresentar e jogar com galera. Então não fazia sentido a gente colocar uns componentes mais grossos, mas ainda assim, por exemplo, os tokenzinhos de comida, o cartonado deles é de qualidade, destaca com facilidade do punchboard. Então eu gostei bastante da produção do Cook Off, que é legal, teve todo um cuidado poderia ter simplesmente sido feito com somente carne, brócolis e uma mosca ali, né, os tokenzinhos. Mas não, tem vários tipos de vegetais diferentes, vários tipos de carnes diferentes. Os itens lá de sabotagem tem vários diferentes. Então, gostei bastante da produção do jogo, achei que a arte tá bem bacana, tá bom? Dá bem a cara, né, do que o jogo é. Achei que isso é legal. Falando aí sobre a complexidade, eu acho que ele é um jogo super simples. A maior dificuldade que as pessoas têm no comecinho ali é entender o preparar e o cozinhar. Acho que dá uma bugadinha ali, porque a gente, na nossa língua, a gente costuma falar assim, vou preparar uma comida pra gente, né? E a gente tá falando ali do preparar já o ato de cozinhar, né, a comida. E aqui não, ele separa. O preparar é você prepara os ingredientes e coloca na panela. E o cozinhar é o ato de você efetivamente colocar fogo ali, tornar ela, tirar ela, deixar ela de ser crua para tornar um ingrediente cozido, efetivamente, né? Então, as pessoas entenderem essa jogadinha aí do que é o preparar e do que é o cozinhar é bastante importante. E o tempo da carne também. São os dois itens mais difíceis, mas assim, segunda rodada, tá todo mundo entendendo, já tá todo mundo querendo sacanear um ao outro. É um jogo super simples, dá até pra jogar com criança, como eu falei no começo do vídeo. Sorte! Ele é um jogo
com baixa sorte, tá? Na verdade, eu diria quase nenhuma. A menos que você considere que você deu sorte para no momento que alguém fosse te sabotar, você estar dentro da sua cozinha. Eu não considero isso sorte. É muito mais, acho que uma leitura de mesa. Esse jogo é muito importante você ler a mesa. Pô, você sabe que o cara ali tá sem ingredientes, já cozinhou tudo que tinha para cozinhar. Você sabe que de repente a próxima ação dele vai ser pegar ingredientes, então, ou seja, ele vai sair da mesa da bancada dele para ir pegar ingrediente. Então é um bom momento para você tentar sabotar ele. Ou você tá vendo ali que o jogador tá meio parecendo, perigando ali sabotar você, então você de repente coloca alguma carta para você ficar na sua bancada e não ser sabotado no momento crucial ali. Então essa leitura de mesa é bastante importante. Porém, quanto mais jogadores, mais caótico é, mais difícil é você fazer essa leitura de mesa. Então, quando eu falar de diversão, eu vou falar um pouquinho melhor sobre essa quantidade de jogadores. Então, aqui na questão de sorte, eu só vou dizer que assim, quanto mais jogadores, menos controle você consegue ter sobre tudo que você está fazendo, porque fica caótico. Em algum momento sempre vai ter alguém sabotando e o alvo pode ser simplesmente você. Tá? Mas ao mesmo tempo também podem ter mais alvos, né? Quanto mais jogadores, também podem ter mais pessoas que podem ser alvo. E menos jogadores, às vezes só tem você para ser sabotado, né? Em algum momento. E aí a gente vai para o quesito rejogabilidade desse jogo. O quanto ele vai ver mesa, né? Várias vezes e tudo mais. Eu acho que depende um pouco do perfil. Para quem que eu indico esse jogo, né? Eu indico para aquela galera que gosta, para quem tem uma galera para jogar, né? Ele é um jogo que depende dessa galera, uma galera na vibe que gosta de furar o olho, sabe? Acho que se você tem uma galera, principalmente introdutória, que joga muito Uno, acho que esse jogo é uma boa pedida para você de repente tirar o Uno da mesa e falar assim, vamos jogar uma coisa diferente? Né? Então acho que ele é um bom substituto ali pro Uno, para você colocar alguma coisa diferente para essa galera que gosta de furar o olho do amiguinho. Um Exploding Kittens, por exemplo, uma galera que curte Exploding Kittens, curte muito um jogo pirata, né, que a gente já tem vídeo aqui no canal também. Então, para esse tipo de público, eu recomendo muito esse jogo. E daí, com isso, acho que se você tem uma galera com esse perfil, esse jogo vai ver muita mesa, porque ele é um jogo relativamente rápido, tá? É um jogo que essas 10 rodadas parece muito, né, mas se passa relativamente rápido, que depois todo mundo pega a malícia, tá todo mundo jogando ao mesmo tempo, né? Ele é um jogo de ação simultânea. Então todo mundo joga ali ao mesmo tempo, ele passa rapidinho, todo mundo já fez, você vai ver, putz, já tá na quinta rodada, quando você percebe já tá na quinta rodada. Né? Então eu acho que ele é um jogo que vai ver muita mesa ali instantaneamente e você vai querer colocar várias vezes com uma galera, dessa galera zoeira, sabe? Que gosta de ferrar, ter perseguição com alguém e tudo mais. Acho que isso é bacana do jogo, tá? E sobre a diversão, como eu falei pra vocês, eu acho que esse jogo, quanto mais gente, melhor. Fica um caos, né? Você tem pouco controle, mas acho que essa é a pegada do jogo, essa é a intenção do jogo, esse é aquele caos, aquela bagunça. Então todo turno com muito jogador, todo turno tem gente sabotando alguém, todo turno tem alguém sabotando, tem alguém fazendo alguma coisa diferente, tem alguém saindo da bancada, então você sempre vai ter um alvo pra sabotar, se for você quem estiver sabotando. Acho que isso é muito bacana. Tem que tomar cuidado, ele é um jogo que tem que tomar alguns cuidados, porque os jogadores tem que ser uma galera que tem que estar na pegada, na vibe, porque todo mundo pode acabar se mantendo muito numa zona de conforto de vou fazer só vegetal pra tomar cuidado pra não ser sabotado. É um jogo que às vezes precisa de alguém rascando, né? Eu percebi que no meu grupo aqui todo mundo sabotou bastante, mas ao mesmo tempo tentou ser mais comedido no sentido de todo mundo só tava fazendo vegetal, não fazia carne porque tava de olho, por mais que ela dê menos pontos, era mais seguro, né, contra sabotagens, e tava de olho nos 3 pontos lá de quem fez mais vegetais no final do jogo. Enfim, as nossas partidas aqui a galera focou bastante em vegetal, tanto que teve alguns momentos que quase acabou os tokenzinhos de vegetal do jogo, pra vocês terem noção. Quanto mais pessoas, mais divertido, então eu super recomendo que você compre as expansões desse jogo pra acrescentar, pra poder jogar até 9 jogadores, se você tiver 9 pessoas pra jogar, né? Mas sempre tem aquele churrasco, aquela festa em família, que você vai ter uma galera aí pra botar esse jogo na mesa. O que eu achei só de ponto negativo desse jogo, que de repente não me agradou, é que eu achei, por mais que eu falei que 10 rodadas passam rápido, como ele é um jogo com muita repetição de jogada, eu achei que ali pela 6ª, 7ª rodada, você já estava meio cansado de ficar fazendo as mesmas rodadas. Então eu pelo menos, pra mim, eu cansei um pouquinho. Sei lá, pra mim o jogo poderia acabar na 8ª rodada, não precisava chegar até a 10ª. Sabe? Entendo, de repente, a necessidade dele ter 10 rodadas. Pode ser chatice minha, pode ser, mas sei lá, pra mim esse foi um ponto negativo. Tá? Fora isso,
esse é o jogo, como eu falei, para quem eu recomendo, para quem eu não recomendo, né? Mas fica a seu critério se você quiser conhecer. Não é um jogo caro, acho que é um jogo, para a proposta dele, é um jogo que veio muito barato. Não é um jogo de caixa tão pequena, né? Não é daquela linha pequena da Paper Games, é um jogo de uma caixa um pouco maior. Então eu acho que ele está num preço bem bacana pelo custo-benefício de poder jogar aí com uma galera grande. E fica aí minha recomendação para vocês, tá bom? Então até o próximo vídeo, gente. Até mais!